Portanto, estou a dizer que este governo não é capaz de continuar a governar Angola. E transformar a pobreza em cultura, como disse Dom Imbamba, numa das reuniões da CEASTE, que é a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, disse nesses termos: corremos o risco de transformar a pobreza em cultura. Sabe o que é cultura? Sabe o que é cultura? Hábitos e costumes. Em Angola, a pobreza virou cultura. Estamos a normalizar a pobreza. Absolutamente. Lembra-se daquela novela Caminho das Índias? Sim, em que havia uma perfeitamente. casta de gente rica, Exatamente. supostamente nasceu para ser rica. Os e uma Dálides casta- os e uma Dálides casta de e gente os, pobre. e os, Quem e criou os isso, quem avançados. criou isso na Inglaterra? Foi os colonos ingleses que criaram isso. Para dividir as pessoas. Não é normal. O governo convidou uma senhora para lhe explicar as quantas anda Angola. Não publicaram esse documento. E nós temos acesso a esse documento. Outra coisa, ela diz também, neste mesmo estudo, que Angola iria entrar para a lista negra do GAFI, que é uma instituição internacional que monitora os países econômico e financeiramente, que fazem financiamento ao terrorismo e etc. Angola entrou para a lista cinzenta desses estados. É um país com facilidades de financiar terrorismo, contrabando financeiro, etc. Angola está nessa lista negra, na lista cinzenta, com riscos de ir para a lista negra. O que é que isso Os significa? países que estão nesta lista nunca traem investimento externo, meu caro amigo. Ok. Tudo isso é fanfarra, é carnaval. Ok. E carnaval mal feito. Um país que está na lista cinzenta ou negra do GAFI não é um bom país para se investir. Ninguém investe nesse país. Por isso é que nós temos cada vez menos desinvestimento em Angola. Ah, não, mas Angola é mentira. Angola não traz investimento. Angola traz empréstimos. Empréstimo e investimento são coisas diferentes, investimento complementares. nenhum. O que acontece em Angola é mais empréstimo do que investimento. E infelizmente E agora as o TPAs destino- e companhia não passam essa informação tal como estou a passar. Eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre isso. Sim. Mas não consigo falar em Mas pouco agora, tempo. agora vem o problema, o destino que é dado a esses empréstimos. Meu caro amigo, aí está. Grande parte desse empréstimo é para financiar salários. Vai pedir empréstimo para pagar Para salário. pagar salários. Não é para desenvolver o país. Angola, a função pública. Mas é então, quase 500 mil de funcionários então, públicos. o dinheiro dos recursos, o petróleo, Sabe quanto, diamantes, sabe quanto é que outras pesa o diamante no hoje é? 0,13%. O segundo maior produtor de diamante, segundo a perita das Nações Unidas. Esse documento é público. A ministra das Finanças tem esse documento. O ministro de Estado, o chefe da Coordenação Econômica, tem esse documento. O presidente João Lourenço tem esse documento. Mas é também público. está a dizer que Angola está no limite ao ponto de pedir empréstimo para pagar Angola é um salário. país mal governado, meu caro amigo. Estou a dizer aqui, em bom tom no teu espaço, que Angola é um país mal governado. Angola é um país governado por criminosos, como disse Bob Geldof. Agora, Tá aqui a prova. deputado, acha que com a tomada de posse do Manico na CNE, a UNITA chega nas eleições de 2027 já perdeu um zero? Eu não diria perder um zero. É o seguinte, o Manico não é o grande problema da CNE. Uhum. O grande problema da CNE, ou das eleições no geral, processo eleitoral em Angola, o grande problema das eleições em Angola é a Casa Civil, é a Casa de Segurança e é o Serviço de Inteligência. O que é que eles fazem? Substituem, no momento mais importante do processo eleitoral, a CNE, que substitui o tal Manico. Nem ele mesmo sabe quem conta os votos no final. que Podemos forma concluir, é? e vários outros pontos de vista que eu não consigo trazer aqui a esta hora, porque não tenho tempo para isto. Sim, também. sim, sim. Podemos concluir que as eleições em Angola são manipuladas pela Casa de Segurança, que para nós é Casa Militar, pelo Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, SCIE, SISME, SINFO e etc., e pela Casa Civil. São essas instituições que comandam as eleições em Angola. Esse é que é o grande problema. De que forma? De que forma? Comandam na hora, no momento mais importante, distribuição de mandatos. Ok. Ok? Chega um momento em que as pessoas nem sabem quem são as pessoas que estão a fazer a contagem final. Por que eles não querem que se tenha as atas síntese, que se façam os apuramentos e contagens subsequentes na mesa, na Assembleia, no município, na província, faz tudo lá. Porque lá é onde está o controle. Agora, o que é que os processos de democracia sejam livres, justos, abertos. Que a CNE desempenha realmente seu papel, cabalmente seu papel, sem essas influências que são externas ao processo. Porque os momentos mais importantes da CNE, quem surge a fazer as manobras de dobramento são as instituições que eu citei. Ok. E falo com toda a responsabilidade. Ok. Você, do grupo parlamentar da UNITA, poderá ter um cargo de destaque ou de direção no governo. Olha. Raramente é professor.
Sim. dificilmente, raramente poderá ser diretor de uma instituição, É de interessante. uma universidade. É interessante aqui aproveitar. O que é que há? Se a ideia é mudar o país, todos nós trabalharmos de forma como nacionalistas, patriotas, para que demos dermos um destino plausível ao país, por que é que nós fazemos esta ou seja, usamos este entrave, esta toda a separação entre nós irmãos angolanos? Mandou-me procurar e eu não encontrei 5 diretores de escolas ou gerentes de bancos, público e privado, que não sejam do MPLA. E que sejam necessariamente da UNITA. Não encontrei. Não encontrou? Não encontrei. E se existem, por favor, deem o ar da sua graça, identifiquem-se como sendo da UNITA ou sendo de outro partido político, mas essencialmente da UNITA. Diretor de escola e gerentes de banco. Eu não encontrei. Se existem, por favor, deem o ar da sua graça. O Guilherme deu esse desafio porque é um desafio inequívoco da demonstração se somos ou não uma democracia. Quando um partido político em democracia acha que ganhar ganha tudo, então não é democracia. Porque em democracia, quando você ganha, não ganha tudo. Perdão, e quando você perde, também não perde tudo. Como assim? O Presidente da República disse isso algumas vezes. Disse, não chega cargo algum a nível do Executivo quem não seja do MPLA. Para ter um cargo na República de Angola tem que ser do MPLA, partido, na perspectiva de João Lourenço, do Comitê Central ou do Bureau Político, que são os 12 espaços restritos dentro do partido do MPLA. Quando assim acontece no Estado, ele não é democrático. Ele é autocrático, de autoritarismo competitivo. Eu não lembro com quem privei, mas também já ouvi em algumas entrevistas e que dizem, os deputados da UNITA reclamam que não há democracia, mas eles no Parlamento têm a oportunidade de votar, discutir, debater sobre certos assuntos, inclusive até abandonar o Parlamento. Defendem-se deste jeito alguns militantes do MPLA, alguns líderes do MPLA. Os regimes autocráticos, tendencialmente, têm de ocupar todos os espaços. E em política não pode deixar espaço vazio. Sabe, entende que sem o MPLA as instituições não vão a lado nenhum. O que é errado. O conceito de Estado... E que africou assim as instituições por quê? Porque é um regime autocrático. Os regimes autocráticos não são democráticos. Tendem ao autoritarismo. Tendem à ditadura. E a ditadura pressupõe um governo de um grupo de pessoas que controla tudo. E nós temos um país nessas condições. Okay? Tendem a ter controle de todos os espaços para continuarem a mandar. É a classificação que a ciência política encontra para os regimes que não são democráticos. Porque em democracia o poder é do povo, pelo povo e para o povo. O povo em Angola não tem poder? Não tem, infelizmente. Porque o regime, o povo pensa que não tem poder, o povo está amordaçado. Se o povo angolano crescer o suficiente, como está a crescer, e crescer suficientemente, e decidir que amanhã vai colocar o MPLA na rua, vai colocar. Os deputados do grupo parlamentar da UNITA, penso que foi há 3 semanas ou um mês, abandonaram o Parlamento na tomada de posse do Manico CNE. Por quê? Por que abandonamos o Manico CNE? Eu vou chegar ali, mas fizeste uma pergunta interessante, que eu não fugi, mas eu tenho mesmo que responder. Eu vou recuar o orçamento... O Orçamento Geral do Estado, depois podemos voltar do Manico. ao juiz Manuel Pereira da Silva, a.k.a. Manico. Para este orçamento de 2025, o executivo do MPLA entende que educação deve ter 5%. Agora, por que esse orçamento tão baixo para a educação e a saúde, que são muito importantes para nós? Porque o MPLA pensa assim. Porque o deputado sabe que isso tem sido um dos motivos que leva à imigração dos jovens angolanos. Meu caro, saúde e formação. Por que isso? Perguntando ao mesmo tempo. Quem governa, aí é que está, é aí onde está o X da questão, entende de sã consciência que deve investir insignificantemente na saúde, na educação e na agricultura. É a vontade dele. Mas não é a vontade dos angolanos. Deputado Olívio, há algum forte interesse por parte do governo que nos governa em degradar a saúde e a educação? Há. Com que objetivo? O objetivo de manter o poder, meu caro amigo. Os regimes autocráticos de autoritarismo competitivo têm na promoção da pobreza a sua primeira estratégia de resiliência autocrática. Empobrecer as pessoas? Empobrecer as pessoas. O empobrecimento das pessoas faz com que você consiga comandar as pessoas. Benício Mussolini, Deng Xiaoping, Hitler, Adolf Hitler,
Stalin e tantos outros tidos como ditadores na história da humanidade usaram a pobreza como forma de controle social. E João Lourenço disse uma vez publicamente que a fome é relativa. Quer dizer que ele não tem noção do que é a fome. Tem noção do que é a fome, mas relativiza como forma de passar uma ideia de desmerecer e desclassificar a fome. Há um deputado do MPLA que disse que os deputados do grupo parlamentar da UNITA só aprovam o OGE quando trata-se do orçamento do Parlamento que garante os carros, garante o salário e as regalias. Isso cai no âmbito do populismo barato. Aquilo é o que a política diz, é narrativa, é para entreter as pessoas. E como as pessoas em Angola não têm acesso à informação que nós, deputados, temos acesso, não devemos dar credibilidade a isso. Ele falou porque quis falar, isso lhe valeu até um cargo no espaço público internacional, porque assim no MPLA tens que bajular, tens que ridicularizar os outros, tens que colocar no estado de bobo da corte para teres um espaço ao sol ou ao átrio do poder. E não é para isso que eu vim aqui falar. Eu vim falar de coisas muito mais sérias. Vim falar da influência da economia, do orçamento geral do Estado na vida do cidadão. Digo já que com todo o poder que o MPLA tem, capturado o exército, a Polícia Nacional, as forças de inteligência, portanto, as forças de defesa e segurança, que são menos, são menos de 300 mil pessoas. Se colocarmos 1 milhão de angolanos na rua, é superior a todo o exército reunido, a toda a força de defesa e segurança reunida. Mas só que esse exército vem com balas de fogo? Aí é que está. Um exército republicano não usa balas reais, balas de fogo, contra o seu povo. Porque todo indivíduo que vai para força militar ou paramilitar jura diante de uma bandeira defender o quê? O Estado. Afinal de contas, o Estado é o quê? A definição clássica de Estado é espaço geográfico, território. Sobre esse território, pessoas. E sobre essas pessoas há um aparelho do poder, que são as instituições. E todo indivíduo que é militar ou paramilitar jura defender o Estado, que é o conjunto destes três elementos. Portanto, um militar preparado e o militar angolano é preparado. Um país com leis republicanas, que não é o caso de Angola, nenhum militar mata os seus estrutura. Eu até já cheguei a pensar que as pessoas que matam em Angola não são polícia, são mercenários. Já cheguei a pensar. Porque o polícia é teu vizinho, é o teu irmão, é o teu amigo, é o teu cunhado. Absolutamente. Por isso a polícia não é culpada. Quando nas manifestações nós dizemos que a polícia é do povo, não é do MPLA, é verdade. O polícia é um cidadão que passa nas piores dificuldades. Motobuy Care. Você que sonha em ter uma motorizada a render, aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem 3 contratos disponíveis para si. O contrato Plus, o Checkmate e o Standard. O contrato Plus são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil kwanzas mensal. O contrato Checkmate tem a duração de 6 meses, em que o cliente recebe mensalmente um valor de 100 mil kwanzas. O contrato Standard são de 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e ative a sua motorizada. 926-033-765. 924-754-880. Manuel Rosa Business Corporation. Sem risco, sem stress e com segurança. Olá, ouvinte, audiência, boa tarde, bem-vindo a mais uma entrevista na sua rádio ouvinte, bem-vindo a mais uma entrevista no seu programa Papo Reto, quando são 14 horas e 57 minutos na rádio, terça-feira, 13 de maio de 2025 é o ano, sejam bem-vindos, mais uma vez estamos aqui para refletir o país, temos aqui um convidado, que eu falo o nome depois da publicidade, em que vamos falar sobre política atual. E também há muita confusão que tem sido feita entre um deputado da sociedade civil, um deputado independente, um deputado que representa, ou se calhar que representa um partido, ou um deputado associado a um partido, se é essa expressão. E se não for, o nosso convidado hoje vai corrigir e vai esclarecer devidamente o que de facto, como é e como não é. Deixa eu falar consigo, ouvinte, que está a acompanhar o programa pelo Facebook, siga a nossa página, tá certo? Dê um like e continue por dentro deste grupo, desta família Rádio ouvinte, seja seguidor desta página, tá certo? Nós aqui temos trazido conteúdo
diversificado para si esse entretenimento, informamos e entretemos. Então a nossa finalidade é esta, tá? Atenção que aqui no Facebook nós só deixamos apenas o cheirinho, metade da entrevista, para que você então acompanhe a entrevista na íntegra, que temos disponibilizado no YouTube, tá certo? Então se ainda não é seguidor do YouTube da Rádio 20, aproveite e segui-lo, tá? Você que está aí no YouTube, siga o nosso canal do YouTube, subscreva, aproveite e ativar o sininho para então também ir recebendo as notificações de todos os conteúdos que nós temos partilhado para si. Comente, partilhe e sobre esta entrevista, e ponha sempre um like para que essa entrevista viralize. Empresários que pretendem alavancar os seus níveis de venda, vender, fazer publicidade aqui conosco na rádio, dar visibilidade à sua marca, o espaço está em aberto, tá certo? Nós estamos abertos para publicidade, parceria e patrocínios. Entre em contato usando o número que está aqui em rodapé e nós vamos aqui indicar a melhor opção para então poder dar visibilidade à sua marca, tá? Falando em visibilidade à marca, falando em publicidade, você está aí do outro lado certamente, e sabemos bem que nós atingimos todas as faixas etárias e nós também atingimos pessoas que estão ainda na idade a entrar no ensino superior, 18, 17 por aí, e portanto você que pretende então, ou o seu filho pretende que o mesmo tenha um ensino de qualidade no exterior do país, isso na China, então tem aí a oportunidade, pode candidatar-se a uma bolsa de estudo na China, o curso que for da sua conveniência, do seu desejo, do desejo do seu filho. Temos tudo isto e portanto então você pode candidatar-se a essa bolsa de estudo acompanhando este vídeo, sabendo como fazê-lo e entrando em contato com a mesma instituição para tal. Então vídeo a rolar agora, publicidade na rádio, já voltamos. Publicidade. Todo mundo sonha em estudar fora, né? Mas e o bolso, como fica? A Fersusa Edu tem a solução. Imagine só estudar na China, com ensino de primeira linha, a um custo mínimo, mergulhar em uma cultura rica e abrir portas para uma carreira internacional. Com a Fersusa Edu, essa oportunidade está ao seu alcance, sem pesar no seu bolso. Nossas bolsas de estudo tornam a educação internacional acessível para você. As aulas começam em março, setembro e outubro, para você planejar seu futuro do seu jeito. Não deixe que as finanças atrapalhem seus sonhos. Invista no futuro dos seus filhos com as bolsas de estudo Fersusa Edu. A jornada para o sucesso deles começa agora. Contacta-nós já com o e-mail gbfscholarship201863.com. Publicidade feita. De volta então aqui aos estudos da Rádio 20 e portanto é com muito gosto que eu tenho em tê-lo aí do outro lado. Hoje nós vamos refletir um pouco, falar sobre política atual, vamos falar sobre as questões sociais, coisas que têm que ver com todos nós. Será aqui abordado. E desta feita, propomos-nos conversar com o deputado Olívio Quilumbo, deputado pela Assembleia Nacional e pelo Grupo Parlamentar da UNITA. Se eu não me engano, é o 4º vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, certo? Muito bom, pois é, estou certo. E então está aqui conosco, aceitou o nosso convite para conversarmos um bocadinho, primeira vez na rádio. Vamos aqui debater, conversar e ouvir aqui a opinião dele sobre algumas questões que eu vou aqui meter, tá? Deputado Olívio, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui, gostava que falasse um pouco mais próximo do microfone, eu posso se calhar empurrar o microfone para si. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Prazer mesmo. É uma honra estar nesse espaço bastante concorrido e enfim, que representa a imprensa alternativa no mundo das tecnologias de informação e comunicação bastante avançadas. Nem sempre precisamos de um estúdio formal para passar a nossa mensagem. Exato. A alternativa, no caso de Angola, é muito importante. Bom. Porque se fôssemos de facto uma democracia, teríamos alternativa, como alternativa, e sempre que quiséssemos como espaço de passagem também de informação e mensagens positivas. Muito bom. Olha, essa cena da imprensa que falou, somos imprensa alternativa e precisávamos de mais espaço. Eu vou depois voltar para esse ponto em que vamos falar das
das rádios e televisões públicas de Angola, Sim, para podermos senhora. entender se enfraquecem ou não a Ok. democracia Sim, em sim. Angola. Mas isso é para depois. Vamos ainda. Sem problemas. Obrigado, deputado, por ter acedido ao nosso convite mesmo. Muito gosto em ter-te aqui. Ok. Olha, veja uma coisa. Eu privei com algumas pessoas e muitos dizem que. Eu pergunto, diga-me 5 deputados do MPLA. Nenhum, se calhar, conseguem dizer. Vocês deputados do grupo parlamentar da UNITA, ou que estão na Assembleia a representar a UNITA, são mais vistosos. A vossa visibilidade junto do público é considerável. Por quê? Boa pergunta, e deixa já começar aqui com uma pequena introdução. Eu sou membro do grupo parlamentar da UNITA, desde 2022, as últimas eleições gerais, a convite do Bloco Democrático, vindo da sociedade civil, no âmbito da Frente Patriótica Unida. Portanto, em 2022, a UNITA, partido político, capitaneou uma ampla frente de patriotas, congregando nas suas listas 30% desta com o Partido Bloco Democrático e agora partido, então, projeto político para já servir Angola. Depois, estas unidades políticas foram para a sociedade civil convidar pessoas que eles achavam que podiam emprestar o seu saber, o conhecimento e influência para o vento da alternância de 2022. E eu entrei nesse âmbito. O Dr. Filomeno Oliveira Lopes convidou-me, depois também o seu secretário-geral, Mota Sebastião, igualmente convidaram, os dois no caso. E levei algum tempo para dar a resposta, para aceitar o convite, porque é de tamanha responsabilidade. Um deputado é um deputado em qualquer parte do mundo, no mundo democrático melhor ainda, em Angola é muito difícil. E, enfim, depois aceitei. Depois de ter aceito o convite, fomos às eleições e, como sabe, infelizmente em Angola, as listas para o preenchimento da função de deputado, elas são fechadas e bloqueadas. O que isso significa? Não são listas abertas ao público. As pessoas não votam nas pessoas, votam na chapa política. Ok, pois é. E uma pessoa representa, nesse Isso. caso, o candidato, que é o cabeça de lista da lista de um partido político. A lista de um partido político deve ter 220 candidatos e o número 1 deste partido político é que se torna o presidente, é o seu rosto, o seu rosto e a bandeira do partido que ele representa aparecem na lista. Na lista. E é este que, fim ao cabo, torna-se presidente, por ser a lista mais votada. Então, o preenchimento dessa lista é feito pelo partido. O partido é que conhece as pessoas e é que coloca essas pessoas nesta lista. Esta é a lista fechada e a lista bloqueada. Portanto, as pessoas não votam as pessoas, ou o cidadão não vota as figuras, porque a votação, se fosse o contrário, seria eu tinha que me candidatar a no meu município, Fazer uma campanha. Pois, e ir galgando até chegar a este espaço. Mas teríamos de ser, digamos, uma autarquia, antes sobretudo, mas também podíamos abrir as candidaturas a pessoas que fizessem campanha nos seus espaços geográficos e evoluírem até a Assembleia Nacional. Então, desse ponto de vista, as pessoas candidatos a deputados tornam-se, infelizmente, pela forma como a lista é composta ou é feita, fiéis ao partido e à figura que colocou o seu nome naquela lista. Mas em 2022, a UNITA, Frente Patriótica Unida... Deputado Olívio, um minuto só, por favor. Sim, senhora. Desculpa interrompê-lo, vai prosseguir, é Pois. só para me despedir, bateu o nosso tempo para me despedir dos ouvintes do Facebook. Ok. Informar que a entrevista completa é para acompanhar agora no YouTube, tá certo? Aqui no Facebook foi só para te chamar até o YouTube. Então vai para lá, acompanha a entrevista na íntegra, porque é lá a realidade agora. Então, até já no YouTube.
Prossiga, por favor, em 2022. Em 2022, a UNITA, Frente Patriótica Unida, UNITA FPU, portanto, fez diferente. Os candidatos a deputados desta legislatura vão ter que buscar o seu voto, vão ter que caçar o seu voto. O que significa que cada uma das pessoas na condição de deputado, na lista da UNITA, fez um trabalho individual. Uns na sua província, para aqueles que eram, portanto, deputados dos ciclos provinciais, e do ciclo nacional, que era o meu caso, trabalhar em todas as províncias e sobretudo em Luanda, de onde sou oriundo. E nós fizemos um trabalho interessante, conseguimos criar imagem, colocamos na parte frontal a imagem do candidato da República e da bandeira, e atrás o candidato a deputado pelo mesmo partido. Particularmente, eu acho que devo ter distribuído pelo menos uns 50 ou 60 mil flyers nessa perspectiva, as principais paragens de Luanda. Por um lado. Por outro lado, o facto de não sermos uma democracia, no verdadeiro sentido da palavra, dá menos visibilidade aos deputados, porque a estrutura política angolana não promove o trabalho do deputado, independentemente de existir uma Assembleia Nacional que tem, ou devia ter, uma TV e rádio parlamento. As condições estão todas criadas, falta só apertar num botão. E parece que esse botão deve ser um botão pesado e que a senhora Presidente não consegue imprimir o botão e começar logo a trabalhar a rádio e televisão parlamentar para que o deputado seja fiscalizado e escrutinar o seu trabalho. Depois, nos regimes autocráticos, o deputado é uma pessoa da elite e que parece intocável. Portanto, o MPLA criou essa ideia de que o deputado é uma pessoa intocável. O deputado é um empregado. Pois é, porque... É o servidor número 1. Porque poucas vezes, fora vocês, poucas vezes nós vemos deputados a subir na periferia, porque o deputado deve ser muito próximo do povo, porque ele representa o povo no parlamento. E é eleito pelo povo. Exatamente. Me parece que é o mais distante do povo. Porque essa distância do deputado, porque essa distância do deputado para o povo e muito vaidoso. O deputado tem que fazer trabalho de campo para saber o que é que está a acontecer com aquele povo que ele representa no parlamento. O que é que está por trás disso? É o regime autocrático de autoritarismo competitivo em que as instituições são capturadas, não desempenham o seu real papel. Vou lhe dar um exemplo. O deputado é um servidor. É o empregado número 1 do cidadão. É o deputado que o cidadão pressiona para que os seus interesses enquanto cidadãos sejam representados e resolvidos na Assembleia. O deputado não é governante, o deputado não governa. Dentro dos 3 órgãos de soberania, tem o Presidente da República, é um órgão, a Assembleia Nacional é outro órgão, e os tribunais, são os 3 órgãos de soberania. Isso depois da aprovação da Constituição da República de Angola em 2010, que criou a Terceira República. Antes dessa aprovação, o governo também é o órgão de soberania. Tinha o Presidente, o Parlamento, o governo e os tribunais. Portanto, os ministros respondiam de forma direta. Com a nova Constituição, a Constituição da República de Angola de 2010, os ministros já não respondem. São auxiliares do titular do Poder Executivo. Ou seja, há um titular. O poder em Angola tem dono, que é de uma pessoa. E este dono do poder é a pessoa mais vista, mais publicitada, mais falada, mais comentada, em detrimento dos outros órgãos. Este é o Presidente da República. Absolutamente. O que é mau. O que é mau. Então, o deputado congregou desaparece. Todos os poderes para ele. Absolutamente. O deputado desaparece. Mas nós estamos a fazer ruptura com isso. Estamos a fazer ruptura, porque essa é a orientação que recebemos. O deputado tem que ser o mais próximo do cidadão possível. Antigamente, os deputados, quando houve uma legislatura longa, que é a mais longa do mundo, 92, 2008, que se foram 16 anos, em que praticamente os deputados desapareciam. Não existiam, quer dizer, desapareciam no sentido de terem um nível de proximidade que é exigido hoje pelo cidadão, porque o cidadão hoje é o cidadão das redes sociais. A população de Angola nunca foi tão jovem quanto agora. Nossa população, a média de idade de 54% da população é de 24 anos. Depois, há um nível, há um percentual de 61% que tem 17 anos. Esse país é um país de bebês. Essas pessoas são mais exigentes, não viram conflito armado, não conhecem a história amarga da Angola, embora o presente da Angola hoje também é amargo. E há quem diga que é mais amargo do que o passado, até do que o passado colonial, salvo o meu entendimento, são perspectivas. E, portanto, hoje, o Grupo Parlamentar da UNITA FPU exige dos seus deputados visibilidade, proximidade, constância nos espaços onde vivem os cidadãos, presença. Olívio Quilombo é o que na UNITA?
Ou seja, no Parlamento? Eu sou o 4º vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, por força da Frente Patriótica Unida. Fui indicado pelo Bloco Democrático, que no número de deputados que o Grupo Parlamentar da UNITA conseguiu, tem 5 deputados do Grupo Parlamentar da UNITA. E, por inerência disso, eu ocupo a função de 4º vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA. E esta função é de grande responsabilidade e de muita responsabilidade de facto. Nunca tinha tido uma função de tamanha relevância política e de Estado, o que pesa sobre mim muita responsabilidade de Estado. Muito bom. Isto nunca tinha acontecido. Parabéns. Okay, agora, isto de deputado da sociedade civil, deputado independente, deputado da UNITA, deputado do Bloco Democrático, deputado do Projeto, isso é o quê? Não há diferenças? Nenhum desses partidos tem deputado, exceto o Grupo Parlamentar da UNITA. Os deputados são do Grupo Parlamentar da UNITA, que concorreram na chapa política da UNITA. Agora, há uma coligação informal. A UNITA capitaneou uma frente ampla de patriotas. E esta frente não foi a tempo de ser legalizada pelas situações que nós sabemos. É um processo difícil legalizar um partido político em Angola. Legalizaram-se agora partidos políticos depois de 2022, mas até 2017 faziam-se 12 anos que não se legalizava nenhum partido político em Angola, o que é uma coisa bastante difícil. Só para veres que as nossas leis não são democráticas, que impedem o surgimento de partidos políticos e também fazem o desaparecimento dos mesmos se não atingem um certo nível percentual depois das eleições. Ou se não concorrem a 2 eleições consecutivas, por exemplo. É mau. Então, eu venho da sociedade civil, que é o espaço onde eu era ativo, ator, fazia o ativismo político, defendia a causa do ativismo político, sou um defensor acérrimo da democracia, sou um militante da democracia e apaixonado pela competição política. E este estágio, ou esta qualidade, se podemos considerar, fez-me ser convidado para estar na condição que me encontro agora. Agora, eu não sou um deputado independente como tal. Eu estou dentro de um grupo parlamentar, com regras. Tenho a ética do grupo parlamentar, tenho os limites do grupo parlamentar e tenho os espaços de influência. Eu desempenho uma função de contacto direto com a sociedade civil, que é o mandato político fundamental, que é a fonte da legitimidade, e o facto de estar no grupo parlamentar da UNITA dá-me essa possibilidade, não é? Não diria intermediar diretamente ou representar a sociedade civil, não é isso como me referir, mas eu venho da sociedade civil, estou nesse espaço e a sociedade civil usa a influência que tenho dentro do grupo parlamentar para passar a sua mensagem. Representá-los dentro do Parlamento. Quer dizer, representá-los também é muito pesado, porque eu para representá-los teria que ser eleito. Ok. Eu represento os cidadãos angolanos no geral, mas há um grupo de atores na condição de individualidades e instituições que têm uma legitimidade própria e que lutam em defesa do interesse nacional, que é a sociedade civil, que é um espaço heterogêneo. Ninguém manda naquele espaço, mas esta unidade política é protagonista, por isso tem palavra, porque em política só os protagonistas têm palavra. Se você quer ter palavra em política, tem que ser protagonista. Okay. E, portanto, a sociedade civil são protagonistas, do ponto de vista de individualidades ou de instituições. Okay. Eu não sou independente. A minha independência tem um certo limite. Eu sou um deputado vindo da sociedade civil, não sou militante da UNITA, não sou militante do Bloco Democrático, tampouco do Prajá. E isto é que prestigia, é onde está a genialidade da democracia. Exato. E da UNITA em particular. Exato. Que consegue congregar pessoas que não são da UNITA no seu espaço. Está também a genialidade do Bloco Democrático em convidar-me, a mim e mais outros colegas, que até então estiveram na minha condição e que tiveram que fazer alguma escolha, portanto, e uns foram para a UNITA, outros foram para já. Isto que o deputado diz agora, a UNITA congregar vários partidos, né? Militantes de alguns partidos não são o único espaço, é o que se tem reclamado muitas vezes por parte do partido que nos governa, que raramente você, do grupo parlamentar da UNITA, poderá ter um cargo de destaque ou de direção no governo. Raramente é professor,
Sim. Dificilmente, raramente poderá ser diretor de uma instituição, É de interessante. uma universidade. É interessante aqui aproveitar. O que é que há? Se a ideia é mudar o país, todos nós trabalharmos de forma como nacionalistas, patriotas, para que demos dermos um destino plausível ao país, por que é que nós fazemos esta ou seja, usamos este entrave, esta toda a separação entre nós irmãos angolanos? Mandou-me procurar e eu não encontrei 5 diretores de escolas ou gerentes de bancos, público e privado, que não sejam do MPLA. E que sejam necessariamente da UNITA. Não encontrei. Não encontrou? Não encontrei. E se existem, por favor, deem o ar da sua graça, identifiquem-se como sendo da UNITA ou sendo de outro partido político, mas essencialmente da UNITA. Diretor de escola e gerentes de banco. Eu não encontrei. Se existem, por favor, deem o ar da sua graça. O Guilherme deu este desafio porque é um desafio inequívoco da demonstração se somos ou não uma democracia. Quando um partido político em democracia acha que ganhar ganha tudo, então não é democracia. Porque em democracia, quando você ganha, não ganha tudo. Perdão, e quando você perde, também não perde tudo. Como assim? Porque você vai para um voto e tens um número de cidadãos eleitores que te vão votar. Quando esse voto for de volume e qualidade, que te dá de volume, que dá qualidade de presidente, você não vai governar só essas pessoas. Deverás governar todos, tanto aqueles que votaram em si, como aqueles que não votaram em si. Mas como a democracia é gerida pelo voto da maioria, e ainda assim existem institutos que, mesmo existindo o voto da maioria, reclamam pela a justiça que deve resultar do voto da maioria, e caímos aqui no conflito entre a justiça e o direito. Nesse conflito deve prevalecer a justiça e não o direito. Estamos em condições de afirmar que Angola é uma democracia. O senhor Presidente da República disse isso algumas vezes. Disse: não chega cargo algum a nível do Executivo quem não seja do MPLA. Para se ter um cargo na República de Angola tem que ser do MPLA, partido, na perspectiva de João Lourenço, do Comitê Central ou do Bureau Político, que são os 12 espaços restritos dentro do partido do MPLA. Quando assim acontece no Estado, ele não é democrático. Ele é autocrático, de autoritarismo competitivo, onde as instituições são cooptadas, são capturadas, e há um único partido, que já foi partido único, há um único partido que vence as eleições e que comanda todo o espaço político. E depois podemos avaliar se esse comando desse partido político tem resultado em que na vida do cidadão. Ok. Eu não lembro com quem privei, mas também já ouvi em algumas entrevistas e que dizem os deputados da UNITA reclamam que não há democracia, mas eles no Parlamento têm a oportunidade de votar, discutir, debater sobre certos assuntos, inclusive até abandonar o Parlamento. Defendem-se deste jeito alguns militantes do MPLA, alguns líderes do MPLA. Os regimes autocráticos tendencialmente têm de ocupar todos os espaços. E em política não pode deixar espaço vazio. Não espaço vazio em política tem que ser sempre ocupado. Depois de 1992, quando o MPLA foi forçado a assumir a democracia como regime político, o MPLA assume que a democracia lhes foi imposta, Eduardo Santos assumiu isso, e um dos maiores militantes da não-democracia é o atual Presidente da República de Angola, que foi pupilo de Eduardo dos Santos. Só lerem a história do ponto de vista da sua relação de proximidade, de governação. Quem lê a história 91, 92 até 98, que poderá perceber o que eu estou a dizer. A Assembleia é uma instituição capturada, mas é o espaço que este regime reservou dentro daquilo que a UNITA forçou para se fazer política, porque a UNITA fazia antes uma oposição militar até 2002, porque tinha armas, tinha território, tinha recursos, fazia uma oposição militar. Depois de 2002, a UNITA decidiu fazer uma oposição política, e essa oposição política faz-se nas instituições. Antes, ela estava numa dualidade situacional, fazia oposição militar e fazia oposição política no Parlamento, com a UNITA renovada. Depois de 2002, a UNITA passou a ser uma única estrutura e a fazer uma oposição unicamente no Parlamento, que é uma instituição. Por quê? Porque acredita, tal como eu, se tal não fosse, eu não estaria no grupo parlamentar da UNITA, na continuidade das instituições, independentemente de quem esteja a governar.
É essa dificuldade que o MPLA tem enquanto regime autocrático. Sabe, entende que sem o MPLA as instituições não vão a lado nenhum, o que é errado. O conceito de Estado... E que africou assim as instituições por quê? Porque é um regime autocrático. Os regimes autocráticos não são democráticos, tendem ao autoritarismo, tendem à ditadura, e a ditadura pressupõe um governo de um grupo de pessoas que controla tudo. E nós temos um país nessas condições. Okay? Tende a ter controle de todos os espaços para continuarem a mandar. É a classificação que a ciência política encontra para os regimes que não são democráticos. Porque em democracia, o poder é do povo, pelo povo e para o povo. O povo em Angola não tem poder? Não tem, infelizmente. Porque o regime, o povo pensa que não tem poder, o povo está amordaçado. Se o povo angolano crescer o suficiente, como está a crescer, e crescer suficientemente, e decidir que amanhã vai colocar o MPLA na rua, vai colocar. De que forma se as agressões... A Constituição da República de Angola consagra a manifestação como um direito, que é uma forma de manifestar, representar o descontentamento diante de um estado situacional. Existem noutras constituições outros instrumentos como... foge-me agora a palavra... às vezes é assim nos debates, nas entrevistas, vão fugindo. Normal. O direito de não aceitar um estado situacional, político, econômico, social. E ir à rua e exigir que por via de um comando da Constituição, acionar esse comando e ir à rua exigir, portanto, que se altere esse quadro. Teoricamente está bonito, está tudo bem, agora, está feito. Prática, aí é que está. Se este mecanismo, se este comando constitucional não é praticável, é porque o Estado está capturado. É o que acontece em Angola. É o que acontece em Angola. Digo-lhe já que com todo o poder que o MPLA tem, capturado o Exército, a Polícia Nacional, as forças de inteligência, portanto, as forças de defesa e segurança, que são menos, são menos de 300 mil pessoas. Podemos estar a falar de aproximadamente... Não. São menos de 300 mil pessoas. O Exército, a Polícia, toda a estrutura de defesa e segurança não chegam a 300 mil pessoas. Se chegam, tanto 350. Se colocamos 1 milhão de angolanos na rua, é superior a todo o Exército reunido. A toda a Força de Defesa e Segurança reunida. Mas só que esse exército vem com balas de fogo? Aí é que está. Um exército republicano não usa balas reais, balas de fogo, contra o seu povo. Porque todo indivíduo que vai para a força militar ou paramilitar jura diante de uma bandeira defender o quê? O Estado. Afinal de contas, o Estado é o quê? A definição clássica de Estado é espaço geográfico, território. Sobre esse território, pessoas. E sobre essas pessoas há um aparelho do poder, que são as instituições. E todo indivíduo que é militar ou paramilitar jura defender o Estado, que é o conjunto destes 3 elementos. Portanto, um militar preparado e o militar angolano é preparado. Um país com leis republicanas, que não é o caso de Angola, nenhum militar mata o seu cidadão. Porque também é fácil identificar quando um polícia, quando um militar mata um cidadão em tempo de paz, no caso, e esse é de uma manifestação. Sabe por quê? Porque as paradas, quando as pessoas são, o exército, as forças militarizadas, quando preparam o pessoal para uma dada ação de segurança ou uma dada ação de defesa, de segurança e defesa, assim que está correto, é apresentado em parada o número de pessoas, o tipo de arma, a quantidade de munições. Estão tudo catalogado. As pessoas vão para o campo. Se houver disparos, quando regressarem ao quartel, vai-se fazer conta de quantos disparos aconteceram. E você consegue identificar quem disparou. Então, o problema não está unicamente no próprio militar em si. Está quem prepara esses armamentos. Está na estrutura. Eu até já cheguei a pensar que as pessoas que matam em Angola não são polícia, são mercenários. Já cheguei a pensar. Porque o polícia é teu vizinho, é o teu irmão, é o teu amigo, é o teu cunhado. Absolutamente. Por isso a polícia não é culpada. Quando, nas manifestações, nós dizemos que a polícia é do povo, não é do MPLA. É verdade. O polícia é um cidadão. Que passa nas piores dificuldades. Quando vais a uma esquadra da polícia, o cenário é triste. O cenário é de falta de tinteiro para fazer. Até computadores para bater um documento. Para bater um documento. Já há casos em que o documento é feito
na esquadra da polícia e tem que se imprimir lá fora. Oh, Imagina. já passei por isso várias vezes. Há casos em que tem que se fazer uma ação policial, o carro não tem combustível, o pneu está vazio, ou está gasto, a motorizada, a camareira está enferrujada, ou a corrente cortou, o polícia está mal apresentado, está mal amanhado. Portanto, Mas vocês não mas comeu. vocês no Parlamento aprovam OGE, orçamento Eu vou chegar até público, ali. vocês aprovam, e esse dinheiro, vou chegar qual é o até destino ali. que é dado? Portanto, as péssimas condições que este executivo dá à nossa polícia para exercer polícia aumentam o nível de frustração do polícia. Ok. O polícia é um indivíduo preparado, militarmente ou paramilitarmente, para defender o interesse público, para fazer a proteção, a segurança pública, a segurança individual e a segurança patrimonial. Quando ele, enquanto polícia, não lhe é dada condições para o efeito, ele frustra-se, por um lado. A forma como também as pessoas chegam a ser polícias também é uma outra forma negativa, porque em Angola a polícia é um emprego. A polícia não pode ser vista como um emprego. Principalmente nos últimos anos. Se você levar a Constituição, o artigo 21 da Constituição, faz sobre as tarefas fundamentais do Estado. Garantir a segurança, acesso à educação e à saúde é uma tarefa fundamental do Estado, não pode ser vista como emprego. E o presidente João Lourenço disse isso várias vezes, que criamos concurso público, criamos emprego na polícia, criamos emprego na educação, criamos emprego na saúde. Não é possível, a este nível de responsabilidade do Estado, achar que a polícia, a educação e a saúde é emprego. Isso não é emprego. Isso é uma tarefa do Estado. É como beber água. Okay? Será que faz beber uma parte cerveja dos... opcional. Será que faz beber parte água dos 500 obrigatória. mil empregos que foi prometido? Se calhar é para entrar na estatística. Prometeu-se esse número que é completamente irrealístico do ponto de vista prático, por conta do ambiente de negócio de Angola, por conta do nível de pobreza de Angola, por conta da falta de democraticidade de Angola, por conta da corrupção endêmica desse país, não se atrai investimento suficiente capaz de criar o número de empregos que foi prometido. Não se atrai. Um país que cria 500 mil postos de empregos é um país que tem um crescimento econômico superior ao crescimento da população. E nós temos um crescimento econômico de 3% por ano e igual número de crescimento da população, 3% por ano. Para tu teres uma noção, em 2014, o censo de 2014, que acontece de 10 em 10 anos, aconteceu ano passado. Quer dizer, está a acontecer o censo, porque até agora não terminou. Né? E o censo, segundo o PNUD, sim, ou as agências das Nações Unidas, fala-se de apenas um mês. Ele tem que ser feito num mês, que é o tempo necessário em que se faz esse trabalho, que é um trabalho fastidioso, caro, mas que tem que ser feito. Concluiu que, naquele ano, Angola tinha 24 milhões de habitantes. E que a sua população crescia 1% ao ano. 1% de 24, 3% ao ano, portanto. 1% de 24 milhões são 250 mil. Vezes 3, dá qualquer coisa como 760 ou 20 mil pessoas por ano. A população é sempre contabilizada por excesso e não por defeito. Então, crescem, nascem em Angola, atingem maioridade em Angola, todos os anos, 1 milhão de angolanos, que representa 3%. A economia cresce também 3%. Não é possível você criar emprego para estes, quando a economia que deve criar emprego, está a crescer ao mesmo nível que a população. É preciso encontrar-se mecanismos políticos, na base de boa governação, fazer com que se controle a taxa de natalidade, para que o crescimento econômico seja capaz de criar bem-estar, sustentabilidade e qualidade de vida aos cidadãos. Só assim que você cria meio milhão de emprego. Fora do qual, meu caro, nem nesta, nem na próxima encarnação é possível. Ok, está dito. Muito bom. Os deputados do grupo parlamentar da UNITA, penso que foi há 3 semanas ou um mês, abandonaram o parlamento na tomada de posse do Manico CNE. Por quê? Por que abandonamos o Manico CNE? Eu vou chegar ali, mas fizeste uma pergunta interessante, que eu não fugi, mas eu tenho mesmo que responder. Eu vou recuar um pouquinho. O Orçamento Geral do Estado, depois podemos voltar ao juiz Manuel Pereira da Silva, a.k.a. Manico. O Orçamento Geral do Estado é um instrumento, primeiro, é uma lei, que é a lei do OGE. Depois, é um instrumento político, porque é a vontade política de um grupo político. Depois, é um instrumento econômico e financeiro. Lei porque é lei, tem que ser aprovada. Os únicos que aprovam o uso do dinheiro angolano é o Parlamento de Angola. Se bem que o Presidente da República entende o contrário, está sempre a violar a lei
a fazer ações econômico-financeiras sem autorização da Assembleia, o que é uma inconstitucionalidade e violação da lei. Por isso é que ele é lei, tem que passar pelo Parlamento. São 14 peças que compõem o Orçamento Geral do Estado. Das 14, uma das mais importantes é a estratégia de endividamento externo e outras. Então, ele é um instrumento econômico financeiro, porque a partir dali, onde está as receitas e despesas, o que se ganha e o que se gasta a nível do país. É com este instrumento econômico financeiro que o país consegue fazer economia lá fora, consegue competir economicamente e internacionalmente. É um instrumento político, porque é a vontade política de quem governa. Dito de outro modo, você é pai, meu caro, tens filhos, tens família. Você é que decide o que os seus filhos vão comer. Não é o teu vizinho que vai decidir o que os teus filhos vão comer. E o teu vizinho não é obrigado a aprovar o que você acha que os seus filhos devem comer. Ok? Como é que se aprova o Orçamento Geral do Estado? Aliás, como é que se concebe o Orçamento Geral do Estado? Não se concebe o Orçamento Geral do Estado sem antes fazer o Conselho de Concertação Econômica e Social. O que é isso? O Conselho de Concertação Econômica é a união dos indivíduos que intervêm na economia, empresários, ordens profissionais na área da economia, no caso, portanto, câmaras de comércio, ordens profissionais, depois empresários, etc. Depois tem o Conselho de Concertação Econômica e Social. Estamos a falar das instituições que lidam com as pessoas, que estudam a vida social, que estão nas comunidades. Estes têm demandas do governo da sociedade. O governo angolano foi pressionado a ponto de assumir o orçamento participativo, o Open Budget, está portanto, sediado em Nova York, e faz estudos sobre a participação do cidadão na elaboração do Orçamento Geral do Estado. Esse governo faz isso de fachada. O Open Budget dá a possibilidade do cidadão, localmente, negociar, conversar com quem governa, o que nós aqui localmente precisamos. E apresentamos uma opinião. Depois você governo diz, vocês pediram, disseram que querem água, querem também energia, querem essa estrada, querem também aquela escola e querem mais um hospital. Isso é o que vocês querem, ok? Mas eu, enquanto governo, só consigo colocar aquele hospital, essa escola, não consigo colocar água agora, mas posso colocar energia depois. Então vamos conversar. Há em todos os países democráticos, até na China, que não é uma democracia, há o Open Budget. O que se passa é que este governo ouve essas instituições, mas não coloca nem 1% do que eles exigem. Portanto, o orçamento é a vontade fiel de quem governa. Se é a vontade fiel de quem governa, eu, oposição, não posso aprovar o teu orçamento. É como se estivesse a fazer um favor. Acha que está fazendo um favor. Não é um favor, é que não é praticável do ponto de vista político. É isso que nós temos que dizer às pessoas, e que eu sempre que tenho a oportunidade falo. O Orçamento Geral do Estado é a vontade de quem governa. E vou falar de coisas práticas. Para este orçamento de 2025, o executivo do MPLA entende que educação deve ter 5%. Só 5%. O Conselho de Concertação Social e o orçamento participativo, bem como outros institutos da sociedade civil, dizem que não. Mas a educação é para eles. Eles dizem que não. Angola é signatária, é subscritória de acordos internacionais, onde a educação e a saúde são recomendadas um certo número para que os Estados possam atingir níveis aceitáveis de desenvolvimento na educação, de crescimento econômico e de estabilidade de saúde. Esses protocolos de Dakar são dos protocolos, agora não consigo ver qual é o outro nome. Esses protocolos, são 3. Há um que é sobre a agricultura, que é de Maputo, de 2003. Há o outro que é o protocolo de Dakar. E há mais um outro protocolo que eu não consigo precisar. Mas um é educação, outro é saúde, o outro é agricultura. Esses protocolos fizeram estudos dos estados da SADC, para além de outros, que para atingirmos níveis aceitáveis de desenvolvimento econômico e social, tínhamos que investir do OGE 10% para a agricultura, para um país como o nosso, com terras aráveis, água em abundância, e sendo que a agricultura emprega cerca de 50% da população de Angola, é uma fonte de empregabilidade, devemos ter investido mais. Para um país bastante jovem como é o nosso, dos níveis que eu apresentei aqui, 54% da população tem até 24 anos, 60% tem 16 anos, devia-se investir o suficiente na saúde e na educação. Eles dizem, para a saúde 20%, para a educação 15%. Portanto, 15% são protocolos internacionais, vou repetir, 10% para a agricultura,
15 para a educação, 20 para a saúde. Para a saúde. O Estado angolano nunca chegou a 3% desde Angola independente para a educação, para a agricultura. Só chega a 1%. Nunca chegou a 10%, nem até 7% chegou uma vez a 8% para a saúde, salvo o meu entendimento, e nunca chegou a 8% para a educação. Como é possível, nessas condições, eu, oposição, aprovar esse orçamento? Não é possível, porque essa é a vontade do meu partido opositor, partido, vamos lá, não é inimigo, mas concorrente. Há um deputado do MPLA que disse que os deputados do grupo parlamentar da UNITA só aprovam o OGE quando trata-se do orçamento do Parlamento, que garante os carros, garante o salário e as regalias. Isso cai no âmbito do populismo barato. Aquilo é o que a política diz, é narrativa, é para entreter as pessoas. E como as pessoas em Angola não têm acesso à informação, que nós deputados temos acesso, não devemos dar credibilidade a isso. Ele falou porque quis falar, isso lhe valeu até um cargo no espaço público internacional, porque assim no MPLA tens que bajular, tens que ridicularizar os outros, tens que se colocar no estado de bobo da corte para teres o espaço ao sol ou ao átrio do poder. E não é para isso que eu vim aqui falar. Eu vim falar de coisas muito mais sérias. Vim falar da influência da economia, do Orçamento Geral do Estado na vida do cidadão. Desde que eu me conheço como angolano, nunca nenhum orçamento conseguiu chegar na vontade mais premente do cidadão angolano. Agora, por que esse orçamento tão baixo para a educação e a saúde, que são muito importantes para nós? Porque você sabe, assim. Porque o deputado sabe que isso tem sido um dos motivos que leva à imigração dos jovens angolanos. Meu caro, saúde e formação. Por que isso? Perguntando ao mesmo tempo. Quem governa, aí é que está, é aí onde está o X da questão, entende de sã consciência que deve investir insignificantemente na saúde, na educação e na agricultura. É a vontade dele. Mas não é a vontade dos angolanos. Logo, ele representa, enquanto poder político, supostamente a maioria que o votou, e nós representamos, enquanto elite política na oposição, a vontade de um outro grosso. Então não aprovamos. E temos certeza, enquanto oposição, que os angolanos de sã consciência, representado por organizações da sociedade civil, institutos que estudam a economia e a sociedade, não concordam. Até porque eu disse a priori que o Orçamento Geral para ser aprovado faz-se na base de ouvir conselhos de concertação econômico-social, ouvir sindicatos, ouvir os profissionais, ouvir sociedade civil, ouvir open budget, orçamento participativo nas comunidades. Estes, falo com toda responsabilidade e seriedade, porque eu participo disso, não são tidos nem achados na elaboração do Orçamento Geral do Estado, até porque numa democracia, quem faz o orçamento deve defendê-lo. Quem vai defender o orçamento são os auxiliares do dono do poder. O dono do poder nunca apareceu. Porque é a ele que se tinha a questionar porque disse, porque é da clote. Mas ele não aparece. Aparece apenas os ministros, que, enfim, são meros auxiliares do titular do Poder Executivo, que é o dono do Orçamento Geral do Estado. Então, não é fazível, não é aceitável, não é bom que um partido na oposição aprove o orçamento do partido governante, sobretudo que dá isto que nós falamos na educação, saúde, etc. Agora, deputado Olívio, há algum forte interesse por parte do governo que nos governa em degradar a saúde e a educação? Com que objetivo? O objetivo de manter o poder, meu caro amigo. Os regimes autocráticos de autoritarismo competitivo têm na promoção da pobreza a sua primeira estratégia de resiliência autocrática. Empobrecer as pessoas. Empobrecer as pessoas. O empobrecimento das pessoas faz com que você consiga comandar as pessoas. Benício Mussolini, Deng Xiaoping, Hitler, Adolf Hitler, Stalin e tantos outros tidos como ditadores na história da humanidade usaram a pobreza como forma de controle social. E João Lourenço disse uma vez publicamente que a fome é relativa. Quer dizer que ele não tem noção do que é a fome. Tem noção do que é a fome, mas relativiza como forma de passar uma ideia de desmerecer e desclassificar a fome. Depois, a segunda estratégia de resiliência autocrática é cooptar. Depois de você empobrecer as pessoas submetem-se à pobreza e vivem abaixo do nível curto ou baixo que quem governa nivela. Queria um nível, nivela por baixo e coloca todos abaixo daquele nível. Todos aqueles que subsaírem acima do nível por si colocado são cooptados. Se você, por exemplo, for um defensor de direitos humanos, eles criam um projeto ligado a direitos humanos para te cooptar. E você pensa que
os céus abriu, que Jesus te abençoou e que te abriu uma porta por ti. Afinal, é um processo de cooptação. Os mais inteligentes e preparados. Cooptação por exemplo, controlar? Esse programa. Entrevistas aqui, pessoas várias, contrárias ao executivo, na maior parte das vezes, com ideias contrárias. Eles criam uma forma de seres cooptado. Vem aqui, financia o teu programa, encontra um espaço, criam-te melhores condições. Você está pensando para servir a nação. Graças a Deus. Graças a Deus. As minhas orações na Moshima, as minhas orações no monte, chegaram lá, enquanto não. É uma captura, uma cooptação. Às tantas, estás envolvido. Quando tentares sair, já não consegues sair. Até porque tens um cargo, vão te fazer créditos, vai ser crédito. Muitas facilidades. Se você sai dessa... E já estás viciado nisso. Perdes a oportunidade de manter aquele nível de vida que já tinhas. Já não te vais querer voltar ao passado desgraçado. Perdes credibilidade na sociedade. O teu programa... que há, como se diz em Quimbundo. E, portanto, aí acabou. Se você resistir à pobreza, à cooptação, eles te coagem. Coagir é o que te obrigar a fazer alguma coisa. Encontra uma forma, uma fragilidade tua, enquanto ser humano, enquanto pessoa, a tua família, os teus filhos e outras situações que você pode ter na sua vida que te comprometem, que você não quer que sejam publicadas ou públicas. Você vai se retrair e aí estás, portanto, coagido. Existe uma quarta, sabe qual é? Se você resiste à pobreza, à coação, à cooptação, você é eliminado. Morte. Este governo faz isso? Faz. Ok. Como água do Rio Dante. Isso que eu estou a lhe dizer, meu caro amigo, estuda-se em ciência política, estuda-se em regimes autocráticos, estuda-se em estratégia de resiliência autoritária, a tese de doutoramento, há pessoas que estudam isso em Angola e no mundo com livros publicados. Não estou a dizer nada de extraordinário. Estou apenas a dizer aquilo que acontece no regime autocrático. E Angola é um regime autocrático. Há quem diga que é altamente sofisticado, mas eu não consideraria Angola um regime sofisticado. Esse é sofisticado na forma de manutenção do poder político, onde a pobreza é um elemento fundamental. Se Angola se desenvolve, o MPLA não fica no poder. Porque o MPLA tem na sua estratégia de manutenção do poder a promoção da pobreza. Por isso é que ele investe essa insignificância, vou usar um termo feio, porcaria de investimento na saúde, na educação e na agricultura. Porque um país vou repetir, terras aráveis, água em abundância, população jovem, que é o maior capital que qualquer país quer ter no mundo. Angola é o 6º país mais jovem do mundo, o 3º mais jovem da África. Ok? Essa faixa etária requer muito investimento na educação e na saúde. Se ele faz isso, perde o poder. As pessoas começam a reclamar mais, começam a exigir mais, e ali o MPLA não consegue segurar isso. Agora, diga uma coisa, deputado. Eu penso que daqui a 30 anos, os líderes políticos que nos governam não estarão mais em condições de dar seguimento a isso. Campanhas políticas, gerir o país, não estarão mais em condições. Quem vai assumir isso se nós estamos a ser mal formados, a própria formação em si não é de qualidade para nós? Como é que vamos gerir esse país se está-se a criar um grupo, um número considerado de analfabetos? Os mais resilientes, os mais preparados, os mais corajosos. E quem são esses? Se a formação é Você é um deles. Ok. Você é um deles. Esta equipa fazem parte desse grupo pequeno de pessoas corajosas, abnegadas, preparadas e destemidas. Isso é que faz mudar os estados. Isso é que faz mudar os paradigmas. Ok? Criamos correntes de diálogo. Preparamos-nos para a transição, que é possível. E é possível encontrar no MPLA pessoas capazes de dialogar e discutirmos o nosso país. Criarmos uma agenda para criarmos um pacto de Estado ou um pacto de regime de defesa do interesse nacional, de contextualizar as ações. É possível. Mas se o MPLA quiser, se o MPLA não quiser, a história vai deixar um espaço reservado para ele, como deixou para o Partido de Renovação Institucional no México, que governou 70 anos e desapareceu, e outros vários partidos e líderes autocratas no mundo. A grande diferença do regime do MPLA com o regime da Rússia, por exemplo, é que a Rússia é um país desenvolvido. Não há falta de água na Rússia. Não falta de energia na Rússia. A internet é tipo água. O mesmo acontece na China. Mas esse é o MPLA. É assim que ele decidiu governar Angola. Como é que você, imagine, pensa comigo, Luanda tem 2 rios a sul, Rio Kwanza, Rio Longa. Tem o rio a norte, o rio Kifangondo. Tem o rio Bengo, da província mais próxima de Luanda. Tem várias lagoas aqui da Quimia, etc. Fornecimento de água é abaixo de 50%. Isso cabe na cabeça de alguém? Isso é normal? Isso é cientificamente aprovado? Vás a Cabo Verde, que eu conheço muito bem. 9 ilhas no meio do Oceano Atlântico.
não falta água potável. Vas à Namíbia, igualmente, um país que é maior que Angola, 80% é deserto, não falta água potável. Vas aos Emirados Árabes Unidos, têm o maior jardim botânico no mundo, não falta água potável. E não tem rio. Portanto, Água que nós por que consumimos. Angola, Luanda em particular, com 3 rios e várias lagoas, não tem água? Então, no mínimo, Deus não existe. Água que nós consumimos é industrializada. Essa água que estamos aqui a Sim, consumir, portanto, não temos água é normal potável. que existam essas águas. Isso faz parte da dinâmica econômica. Sim, Agora, mas o um normal... número considerável de pessoas... Eu Todos. acho que não ainda em número considerável. É um negócio, é um segmento da economia, nada a condenar. Mas deve existir água na torneira. Eu quando estou na rua, a andar pela rua, não tem água na torneira, então vou optar por ir a uma loja e comprar água engarrafada. É normal, embora os ambientalistas do Greenpeace, nos anos 90, já falavam que chegaremos a esse nível de consumo de água engarrafada. Ok. O normal é ter água na torneira. E quando a água sai na torneira, já é tratada, já é inodora, insípida, incolor e faz bastante espuma com sabão. A gente abre a torneira, coloca o copo e engole a água. Isso chama-se água potável. Quando alguém que te diz dar água potável, te diz, olha, mas depois coloca 5 gotas de lixívia a cada litro, esse alguém não é boa pessoa. Não governa bem. É mau. E deve ser combatido energicamente. Ok. Voltando à pergunta do Manico. Pergunta do Manico. Bem, o Grupo Parlamentar da UNITA, no âmbito das eleições de 2022, as eleições ditam o resultado e igualmente a composição da CNE e também a presidência do mesmo. Acontece que para a composição da CNE, estamos a falar aqui dos comissários da CNE, tivemos um desentendimento grave, uma má interpretação da lei parte do MPLA, que por ter perdeu consideravelmente o número de deputados, a UNITA dobrou os seus deputados, o que significa que tinha de aumentar o número de comissários em sede da Comissão Nacional Eleitoral e o MPLA diminuir. Só que o MPLA, autocrático como é, essa é a sua característica, infelizmente, entende que tendo maioria, mesmo tendo perdido considerável parte dela, lhe dá o direito de manter maioria em todos os espaços, o que não é verdade. Como existem instituições, que é lá onde se deve ser dirimidos os problemas, e a UNITA faz isso nas instituições, recorreu ao Tribunal Constitucional para esclarecer esse assunto. E o Tribunal Constitucional ainda não respondeu. Fez uma providência cautelar e 2 ações principais, que é para explicar tecnicamente o que se passa. O mesmo acontece com a eleição, não é, do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, que obedece a um concurso público curricular, que é uma forma específica de pessoas daquela área, juízes, concorrem a esse concurso para o provimento do cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Acontece que nesse concurso há uma série de normas, perguntas de prova, questões. E uma dessas questões era tão ambígua e violava a Constituição, porque dá possibilidade ao juiz Emanuel Pereira da Silva, a.k.a. Manico, de ser o único que reúne aquela cláusula, que vale 40% de tudo, que é experiência de ter sido um dia presidente da Comissão Eleitoral. Não existem muitas pessoas em Angola em condições de concorrerem que já tiveram sido presidente da Comissão Eleitoral. O único com experiência de ex-presidente era ele, o que de por si viola o artigo 28 da Constituição, que todos nós somos iguais perante a lei, temos acesso, temos a igualdade em todos os espaços. Não pode haver, numa prova de escola ou qualquer outra, uma cláusula que dá a possibilidade, que facilita a vida de um único estudante naquela sala. E o grupo parlamentar escreveu ao Tribunal Constitucional para ver a constitucionalidade dessa norma. O Tribunal Constitucional, capturado, instrumentalizado dos 2 assuntos, decidiu a favor de um. E entendeu que, de facto, os comissários não deviam tomar posse naquele dia, porque tinha que esclarecer aquela situação da composição da CNE. Porém, percebeu que o Manico tinha de tomar posse naquele dia, violando, portanto, tudo aquilo que a Constituição e a lei diz. Em protesto, o Grupo Parlamentar da UNITA ausenta, sai da sala.
Pois é. Isso faz sem política. Agora, deputado, acha que com a tomada de posse do Manico na CNE, a UNITA chega nas eleições de 2027 já perdeu um zero? Eu não diria perder um zero. É o seguinte, o Manico não é o grande problema da CNE. Uhum. O grande problema da CNE, ou das eleições no geral, processo eleitoral em Angola, o grande problema das eleições em Angola é a Casa Civil, é a Casa de Segurança e é o Serviço de Inteligência. O que é que eles fazem? Substituem, no momento mais importante do processo eleitoral, a CNE, que substitui o tal Manico. Nem ele mesmo sabe quem conta os votos no final. De que forma é Por substituído? isso é que em 2022 houve um grupo de comissários que não subscreveu, não assinou os documentos importantes do pós-eleições, porque não participou no processo final onde é apresentado os resultados finais de quem realmente ganha ou não. Dois, quando a UNITA foi litigar em sede de tribunal, o Tribunal Constitucional, mesmo diante das atas de mesa, que é a origem da ata síntese, que é a origem de todo o processo eleitoral, em termos de resultados, de cada mesa, não aceitou fazer o seguinte, comparar as atas da CNE e as atas da UNITA. Ok. Portanto, a partir desse ponto de vista, podemos concluir, e vários outros pontos de vista que eu não consigo trazer aqui a esta hora, porque não tenho tempo para isto, Sim. podemos concluir que as eleições em Angola são manipuladas pela Casa de Segurança, que para uns é Casa Militar, pelo Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, SCIE, SISME, SINFO e etc., e pela Casa Civil. São essas instituições que comandam as eleições em Angola. Esse é que é o grande problema. De que forma? De que forma? Comandam na hora, no momento mais importante, distribuição de mandatos. Ok. Chega um momento em que as pessoas nem sabem quem são as pessoas que estão a fazer a contagem final. Por que é que eles não querem que se tenha as atas síntese, que se façam os apuramentos e contagens subsequentes na mesa, na Assembleia, no município, na província, faz tudo lá. Porque lá é onde está o controle. E aquela teoria de que em alguns países quem ganha é quem conta e não quem vota, faz todo sentido. Agora, o que nós estamos a lutar é que os processos de democracia sejam livres, justos, abertos. Que a CNE desempenha realmente seu papel, cabalmente seu papel, sem essas influências que são externas ao processo. Porque os momentos mais importantes da CNE, quem surge a fazer as manobras de dobramento são as instituições que eu citei. Ok. E falo com toda a responsabilidade. Ok, muito bom. Fala-se que em 2027 a UNITA corre o risco de perder aí uns 40 deputados, muito por conta da força que a UNITA tem perdido nos últimos meses. Disse que a UNITA está a perder força também muito por conta da saída do projeto político para já, atualmente já partido para já, deputados, o próprio Abel Chivuco. E a UNITA disse que a UNITA em 2027 poderá perder muitos deputados e se calhar não ser mais a segunda maior força política no país. Olha, para já, como disse, eu não sou militante da UNITA, não consigo falar da UNITA do ponto de vista, sobretudo, há questões que eu não consigo apresentar uma opinião. Mas eu posso falar do ponto de vista da visão do grupo parlamentar da UNITA. Exato. Onde eu estou presente, onde eu faço parte das grandes decisões, embora as decisões estratégicas tenham outro nível de atuação e disposição em política mesmo assim. As democracias são dinâmicas e elas são regidas em função dessa mesma dinâmica, que é uma dinâmica social, política e também econômica. Quem dita a perda de mandatos e de influência no espaço mediático político não é uma mera notícia ou uma mera análise. Por exemplo, são factos por um lado e depois é a vontade do cidadão expressa nas urnas onde vem a legitimidade. O processo de servir Angola não saiu da FPU, continua na FPU. A FPU é um espaço de uma ampla frente de patriotas. Hoje é o Para Já, amanhã pode ser um outro partido, o Bloco Democrático é hoje, amanhã pode ser um outro partido. Portanto, é um espaço que não é ninguém é detentor daquele espaço. E o facto do Para Já se servir Angola, se tornar transformado num partido, não é nenhum favor. É um direito que, enquanto cidadãos, têm de manifestar-se politicamente naquele espaço político. É legítimo. Agora, vamos ver o que as eleições do 2027 vão ditar do ponto de vista do combate político. O combate político é feito no espaço público e o espaço público
em Angola é polarizado, infelizmente. Dois, o espaço público tem um inimigo comum do ponto de vista do combate político, tem que ficar claro isso. O único não-democrata em Angola é o MPLA, que nem é democrata no partido MPLA enquanto partido, que o acesso ao poder político no MPLA é altamente condicionado, embora os seus estatutos sejam os mais abertos do ponto de vista do acesso ao poder. Se fosse uma democracia, o engenheiro Antônio Venâncio não iria processar o seu partido em sede de tribunal e nem iria ter dificuldades em se candidatar. Portanto, o MPLA é um partido democrático. E essa pessoa que referi, posso referir novamente, que é o engenheiro Antônio Venâncio, é um democrata convicto e quer democratizar o MPLA. Ok? Então o MPLA não é um partido democrático. Ok. O presidente Lourenço não é um democrata. E nunca será. Pela natureza que ele carrega do seu partido. Agora, é importante que as pessoas percebam aqui duas coisas. Primeiro, nós estamos a lutar para democratizar o MPLA. E o único momento que eu me posso aproximar do MPLA, para democratizar o MPLA, é num pacto de Estado, um pacto de regime. Fora disso, não. Esse pacto de Estado vai aproximar todos os cidadãos dentro de uma agenda nacional. Pacto de Estado. Pacto de regime vai aproximar as elites de vários espaços políticos. E não só. Para garantir uma agenda também de Estado e objetivando o interesse nacional. Ali sim poderá haver alguma aproximação. Também pode haver aproximação se percebermos todos o que afinal o que é Angola. E o MPLA não percebe da mesma forma que em Angola, como percebo eu, como percebe grande parte da UNITA, se não toda a UNITA, como percebe o Bloco Democrático e como também pode perceber outros partidos políticos. Já para finalizar, o MPLA não percebe o que é Angola no sentido da fome que os angolanos passam? Não percebe. E eu vou te dizer porquê. Eu tenho aqui comigo um documento, não podia deixar de ler esse documento, que é de uma perita das Nações Unidas, um especialista das Nações Unidas, independente. As Nações Unidas também têm técnicos especializados. Temos mais 3 minutinhos de entrevista. E ela foi chamada pelo governo de Angola a fazer uma observação sobre observações preliminares. Ela chama-se Atia Waris, perita independente sobre efeitos da dívida externa e outras obrigações financeiras internacionais relacionadas e os direitos humanos sobre a sua visita em Angola. Essa visita aconteceu de 8 a 17 de julho de 2024. Ela fez uma interpretação, uma avaliação da Angola, e eu vou ter que ler na íntegra, mas é curto. Sim, à vontade. É aquilo que nós sempre dissemos, mas que o MPLA precisou ir buscar uma perita para ouvir. Angola é um país de rendimento médio baixo, com um PIB de 106 mil milhões de dólares e um rendimento per capita estimado em 3,300 dólares em 2022. 3.300 dólares em 2022. É o terceiro maior produtor de petróleo em África, um exportador líquido de gás natural, e o segundo maior produtor mundial de diamantes, representando cerca de 20% da produção global. Apesar do seu potencial, e ela continua, a agricultura de subsistência, que emprega 56% da população, contribui apenas com 13,6% para o PIB. Enquanto o país gasta, olha o número forte que vem a seguir, 3 mil milhões de dólares em importar alimentos. Isso é crime. Isso é pecado. 3 mil milhões todos os anos para importar alimentos. Um país com terras aráveis, água em abundância, população para fazer agricultura. Olha, e ela continua. Angola recebeu 330 milhões de dólares para projeto de desenvolvimento da agricultura comercial, cofinanciado esse projeto pelo Banco Mundial e pela Agência Francesa de Desenvolvimento. Ela continua, dizendo o seguinte, a população angolana é de 37,8 milhões de habitantes, segundo os dados que são recolhidos pelas Nações Unidas. Você teve 24 milhões de habitantes em 2014 e ela cresce 3% ao ano, que é uma coisa de 1 milhão de pessoas por ano. Faça contas, é 1 milhão de pessoas a cada ano. Em 10 anos são 10 milhões de pessoas. Com uma taxa de natalidade de 1 milhão de pessoas por ano, portanto, no entanto, 53% da população vive com menos de 3,6 dólares dia. E 31% enfrenta a pobreza extrema. Esses da pobreza extrema vivem com menos 2,15 dólares por dia. O índice de capital humano é de 0,36 em 2020. Está entre os mais baixos do mundo, com 25% das crianças em idade escolar fora do sistema educativo e que aumenta grandemente o risco de pobreza intergeracional. Um ponto de ordem aqui. Nós temos todos os anos dados,
esse dado é de 2019, entre o governo de Angola e as agências que atuam sobre a educação, no caso sindicatos, etc., que existiam em Angola 4 milhões de crianças fora do sistema de ensino naquele ano, com tendência a subir. A população da Namíbia é de 4 milhões de pessoas. Existem em Angola 4 milhões de crianças, o equivalente à população da Namíbia fora do sistema de ensino, em 2019, com tendência a crescer todos os anos. Ela continua. A insegurança alimentar afeta 31,2% da população, isso em 2023. Insegurança alimentar é que nós não sabemos o que comemos, meu caro. Porque nós não temos uma capacidade de controle de qualidade, capaz de dizer se essa maçã é importada, essa maçã nacional, as duas estão em condição para serem consumidas. Não temos isso. Continuando, contribuindo para a desnutrição crônica. Desnutrição crônica é uma coisa muito séria. Sabe aquelas crianças de cabelo amarelo têm malnutrição aguda? Sim. Nós temos cerca de 43,6% da população de crianças nessa condição com menos de 5 anos. E ela continua, Périta. Manifesta preocupação com o trabalho infantil, violência doméstica e tráfico de crianças. Este é um quadro apresentado no 58º Fórum sobre Direitos Humanos das Nações Unidas, em maio deste ano. A senhora esteve aqui o ano passado, o governo não falou sobre isso, mesmo a convite deles. O governo convidou uma senhora para lhe explicar as quantas anda Angola, não publicaram esse documento. E nós temos acesso a esse documento. Outra coisa, ela diz também, neste mesmo estudo, que Angola iria entrar para a lista negra do GAFI, que é uma instituição internacional que monitora os países econômico e financeiramente, que fazem financiamento ao terrorismo e etc. Angola entrou para a lista cinzenta desses estados. É um país com facilidades de financiar terrorismo, contrabando financeiro, etc. Angola está nessa lista negra. Na lista cinzenta, com riscos de ir para a lista negra. O que é que isso Os significa? países que estão nesta lista nunca atraem investimento externo, meu caro amigo. Okay. Tudo isso é fanfarra, é carnaval. E carnaval mal feito. Um país que está na lista cinzenta ou negra do GAFI não é um bom país para se investir. Ninguém investe nesse país. Por isso é que nós temos cada vez menos desinvestimento em Angola. Ah, não, mas Angola é mentira. Angola não atrai investimento. Angola atrai empréstimos. Empréstimo e investimento são coisas diferentes. Investimento, o risco é do investidor. Sim. Empréstimo, o risco é de quem faz o empréstimo. O risco é nosso. E com juros altos. Por isso é que Angola é tida como bem pagadora lá fora, quando vai fazer empréstimos. Empréstimo de juros altos não geram desenvolvimento. Onera o Estado. Obriga o Estado a pagar mais. Não, para além daquilo que é normal. Isso é tipo na nossa vida pessoal, quando pedimos com juros, um mau salário que tu tens que pagar o que pediste, depois com juros também. É a mesma coisa, não há crescimento nenhum. Portanto, o que acontece em Angola é mais empréstimo do que investimento. E, infelizmente, as TPAs e companhia não passam essa informação tal como eu estou a passar. Eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre isso. Sim. Mas não consigo falar. Mas agora vem o problema, o destino que é dado a esses empréstimos. Meu caro amigo, aí está. Grande parte desse empréstimo é para financiar salários. Vai pedir empréstimo para pagar Para salário? pagar salários. Não é para desenvolver o país? É Angola, a função pública. Mas é então, quase 500 mil de funcionários públicos. Então o dinheiro dos recursos, o petróleo, sabe quanto é que o pesa o diamante hoje? É 0,13%. O segundo maior produtor de diamante, segundo a perita das Nações Unidas. Esse documento é público. A ministra das Finanças tem esse documento. O ministro de Estado, o chefe da Coordenação Econômica, tem esse documento. O presidente João Lourenço tem esse documento. Mas também está a dizer que Angola está no limite ao ponto de pedir empréstimo para pagar Angola salário. É um país mal governado, meu caro amigo. Estou a dizer aqui, em bom tom no teu espaço, que Angola é um país mal governado. Angola é um país governado por criminosos, como disse Bob Geldof. Está aqui a prova. Está aqui a prova. É um governo criminoso. Quando você tem 4 milhões de crianças fora do sistema de ensino, quando você tem 3 rios e várias lagoas numa cidade e não há fornecimento de água potável, isso é crime. Isso é crime. Ok. É um governo criminoso. Quando há contrabando de combustível, também é crime. Portanto, estou a dizer que este governo não é capaz de continuar a governar Angola. E transformar a pobreza em cultura, como disse Dom Imbamba, numa das reuniões da CEAST, que é a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, disse nesses termos: corremos o risco de transformar a pobreza em cultura. Sabe o que é cultura? Sabe o que é cultura? Hábitos e costumes. Em Angola, a pobreza virou cultura. Estamos a normalizar a pobreza. Absolutamente. Lembra-se daquela novela Caminho das Índias? Sim, em que havia uma perfeitamente. casta de gente rica. Exatamente. Supostamente nasceu para ser rica. Os e uma Dálides casta e os Quem criou avançados. isso na Inglaterra? Foi os colonos ingleses que criaram isso. Para dividir as pessoas. Não é normal, meu caro, que o meu avô não tomou banho de chuveiro.
O meu pai não tomou banho de chuveiro. Eu não tomei banho de chuveiro. Meu filho não toma banho de chuveiro. 4 gerações. Cultura. O MPLA criou isso em Angola. Mas Isso é que está errado. E é por isso que nós lutamos. E essa cultura, essa pobreza que pode se transformar em cultura... Já se transformou em cultura, meu caro. É para um número de pessoas consideráveis ou para todos os angolanos? Ou... É para a vasta maioria dos angolanos, segundo o que eu li aqui. Ok. Está alinhado. Está alinhado. Olha, doutor Olívio, do nosso lado está tudo dito. Eu tive muito gosto de ter-te aqui, entrevistá-lo, e até passamos do tempo porque a conversa estava muito boa. Deixa aí as últimas considerações, por favor. Eu peço desculpa se fui um bocadinho exagerado em alguma coisa. Não, que eu foi disse, bom. mas eu fui realista. Uhum. Alguma emoção pode ter tomado conta de mim, mas era necessário. Uhum. E esse é um tipo de luta em que exige nervos de aço. Uhum. Disse Eduardo dos Santos, quando recebeu pela primeira vez o presidente Nelson Mandela, classificou-o como um homem com nervos de aço. E nós, enquanto angolanos, Lembra aqui da pobreza, cultura. Não podemos nos calar, e sobretudo na condição de deputados, como disseste no início da nossa conversa, somos deputados mais visíveis porque estamos lá. E as pessoas não percebem isso. Por isso é que fomos à morgue, visitar a morgue de Luanda. Lembras desse? Lembro perfeitamente, sim. E as pessoas ficaram chateadas, inclusive a presidente da Assembleia Nacional, num total desconhecimento do conhecimento sobre a função do deputado. Portanto, em Angola, o deputado, se fazer a sua função, está a cometer um crime e enerva determinadas pessoas. Quando nós fomos responder na morgue, foi o número de cartas de cidadãos que nos solicitavam com a seguinte informação: os corpos estão a apodrecer. O corpo não pode apodrecer. O cadáver só apodrece depois de enterrado, para nós os africanos. Porque aquele é o estado de decomposição, é a natureza. Agora, enquanto ele estiver em conservação, antes do enterro, não pode apodrecer. Pois é. E os corpos estavam em decomposição. Namoro. Fomos a esse espaço, não fazer piquenique, nem fomos ao talho. Não, é preciso que fique claro. Fomos a esse espaço como angolanos, como deputados. E pressionamos o executivo, que existe dinheiro. Afinal, existe dinheiro. Depois da nossa ida lá, tentaram melhorar as condições. Por quê? Porque pressionamos. Essa é a nossa missão. Portanto, não é nenhum favor, é a nossa obrigação. Se isso faz bem a algumas pessoas, irmos, ou seja, se isso incomoda algumas pessoas, o problema não é nosso. Nós somos deputados, temos o mandato do povo e vamos fazê-lo nesta ou na próxima encarnação. Sim, senhor. Muito bom. Okay. E o povo aprova. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença na rádio, deputado Olívio Quinlumbo, e do grupo parlamentar da UNITA na Assembleia. Tive muito gosto em ter-te aqui. Obrigado pela partilha de conhecimento. Sim, sim. Muito gosto, e é assim que se faz Angola. É assim que se faz Angola. Ouvinte, obrigado pela sua presença e audiência na rádio. Eu tive muito gosto em tê-lo aí do outro lado. Foi mais uma entrevista na sua rádio ouvinte, no seu programa Papo Reto. Estamos a nos despedir. Técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior. Pinox Pro nas imagens, Musta, filho da Maria na realização, Paulo Negrão no áudio e no microfone. Boa tarde, tchau, tchau.